Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar num mistério que está aqui do nosso lado, no nosso próprio quintal cósmico. Vamos falar de dois planetas que, por décadas, a gente classificou como gigantes de gelo. Mas e se eles estiverem escondendo uma verdade rochosa, bem debaixo daquela atmosfera toda? Preparem-se porque o que a gente sabe sobre Urano e Netuno pode estar prestes a mudar. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com uma esquisitice planetária, passa por uma colisão violenta que praticamente refez o mundo, para depois a gente colocar tudo em dúvida. Então fiquem por aí porque quando a gente chegar em a classificação em xeque e gigantes de rocha, a conversa vai ficar muito, mas muito séria. Então, vamos lá. No nosso sistema solar, os planetas são meio que comportados, sabe? Todos giram mais ou menos no mesmo plano, na mesma direção, bonitinho. Mas aí tem Urano. Urano olhou para as regras e simplesmente ignorou. Ele é o verdadeiro rebelde da família planetária. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? É o que intriga os astrônomos há muito tempo. Enquanto a Terra, Marte e Júpiter, todos eles giram como se fossem peões, Urano rola pelo espaço como uma bola de boliche. Que raios aconteceu para deixar um planeta inteiro literalmente deitado? A resposta, ou pelo menos a maior pista que a gente tem, está nesse número aí, 98 graus. Essa é a inclinação do eixo de Urano. É tão extremo, mas tão extremo, que na prática os polos do planeta apontam para onde deveria ser o equador dos outros. É uma inclinação simplesmente bizarra. E o mais impressionante é que não é só o planeta que está tombado, é o sistema inteiro. As 27 luas conhecidas, os anéis, tudo orbita nesse plano inclinado. E isso, pessoal, é uma pista gigantesca. Isso grita que o que quer que tenha acontecido para causar isso foi um evento único, um cataclisma lá no comecinho da história do Sistema Solar. E agora a gente entra na parte da investigação. Como a ciência tenta explicar esse cenário? Bom, para um resultado tão absurdo, a causa também tem que ter sido absurda. A teoria principal envolve uma pancada de proporções planetárias. Tentem imaginar a cena lá nos primórdios do Sistema Solar. Um Urano ainda em formação e, de repente, bum! Um impacto de um objeto gigantesco, um protoplaneta gelado, com talvez 1, 2 ou até 3 vezes a massa da nossa Terra. A porrada foi tão violenta que não só tombou o planeta, como também acelerou a rotação dele. Por isso que hoje, um dia em Urano dura só 17 horas, mais rápido que aqui na Terra. Agora, para a gente entender as consequências dessa batida, a gente precisa entender um conceito bem importante. Pensa assim. Aqui perto do Sol, onde é quente, os planetas como a Terra são feitos de material não volátil, que é basicamente rocha e metal. Já lá longe, no frio do sistema solar exterior, onde Urano vive, o material que abunda é o volátil, água, amônia, metano, que lá, por causa do frio, existem na forma de gelo. E essa diferença no material muda completamente o resultado de uma colisão. A Terra também sofreu um impacto gigante, que formou a Lua. Mas como os detritos eram de rocha, eles se juntaram rapidinho e formaram um satélite enorme. Já em Urano, o impacto com o corpo de gelo fez outra coisa. A maior parte dos detritos virou gás, vaporizou. E esse gás, em vez de formar luas, foi recapturado aos poucos pelo próprio planeta. Sobrou muito pouco material para criar luas grandes. E a prova disso está nos números. Se a gente pegar a massa de Urano e comparar com a massa de todas as suas luas somadas, essa proporção é 100 vezes maior que a proporção da massa da Terra para a nossa Lua. Ou seja, as luas de Urano são minúsculas perto dele, o que bate certinho com o modelo da colisão gelada. Parece uma história perfeita, né? Uma única teoria que explica a inclinação maluca, a rotação rápida e as luas pequenininhas. Lindo! Caso encerrado. Certo? Bom, talvez não seja tão simples assim. É exatamente aqui que a nossa história tem uma reviravolta daquelas. A gente acha que resolveu o mistério de como Urano ficou daquele jeito, mas e se a nossa ideia mais básica sobre o que ele é estiver completamente errada? Por mais de 30 anos, a gente tem chamado Urano e Netuno de gigantes de gelo. A ideia era essa: planetas feitos principalmente desses elementos voláteis que a gente falou. Um mundão de água, amônia e metano congelados, com uma atmosfera densa por cima, era o que estava nos livros. E essa é a pergunta que está no centro de uma nova pesquisa que está literalmente balançando as estruturas da astronomia. E se essa classificação, que a gente usa há tanto tempo, estiver simplesmente errada? E se esses planetas forem, na verdade, uma coisa totalmente diferente? Uma pausa bem rápida aqui, pessoal. Se essa viagem pelos confins do Sistema Solar está sendo legal,
Considerem, por favor, compartilhar o canal e deixar um like. É um gesto simples, mas que ajuda a gente demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Beleza? Valeu! Ok, de volta à ação. Agora, vamos entrar de cabeça nessa nova teoria que é uma verdadeira mudança de paradigma. A ideia de que os planetas mais distantes do nosso sistema podem ter um coração de pedra muito, mas muito maior do que a gente jamais imaginou. Para entender de onde vem essa ideia, a gente precisa entender o tamanho da nossa ignorância. A verdade é que a gente sabe muito pouco sobre esses planetas. A única vez que chegamos perto deles foi com a sonda Voyager 2, e isso foi lá nos anos 80. Desde então, tudo que a gente aprendeu foi por observação à distância. É como tentar adivinhar o que tem dentro de uma casa olhando só pela fechadura. Então, o que os cientistas fizeram? Usaram o poder dos computadores. Eles basicamente criaram milhares de versões virtuais de Urano e Netuno. Em cada uma, eles mudaram a receita. Um pouco mais de rocha, um pouco menos de gelo, mais gás, menos gás. E aí, compararam cada um desses milhares de modelos com os dados reais que a gente tem. É um trabalho de força bruta computacional para ver qual receita bate com a realidade. E o resultado foi de cair o queixo. Os modelos que se encaixaram perfeitamente com as observações reais não eram os que tinham um monte de gelo. Eram os modelos em que até 2/3 da massa total de Urano e Netuno eram feitos de rocha. Isso basicamente vira a mesa. Sugere que o nome gigante de gelo pode estar errado. Eles seriam, na verdade, gigantes de rocha. Certo. E se isso for verdade? E daí? Bom, e daí que isso não muda só o apelido de 2 planetas. Isso pode reescrever nossa compreensão de como os sistemas planetários, incluindo o nosso, se formam. Muda tudo. As implicações são enormes. Se eles são rochosos, nossos modelos de formação do sistema solar que dizem que a rocha fica perto do Sol estão, no mínimo, incompletos. Por outro lado, isso pode finalmente explicar os campos magnéticos bizarros e desalinhados que eles têm. E também muda a forma como a gente olha para milhares de exoplanetas que descobrimos por aí. E claro, deixa a gente com a pergunta fundamental: como é que tanta rocha foi parar lá nos confins gelados do sistema? No fim das contas, por mais incríveis que sejam, simulações de computador ainda são simulações. Os próprios cientistas que fizeram o estudo dizem: a única forma de bater o martelo e resolver esse debate é voltando para lá. A gente precisa de uma nova missão, com tecnologia de ponta, para orbitar esses mundos e ver do que eles são feitos de verdade. A ciência funciona assim. E isso nos leva à pergunta final, que eu deixo para vocês. Com tantos lugares incríveis para a gente explorar no universo, vale a pena um investimento bilionário numa nova missão só para desvendar os segredos de Urano e Netuno? A resposta para essa pergunta pode, literalmente, reescrever os livros de astronomia. O que vocês acham? Deixem a opinião nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.